Oi, tudo bem com você? Se você chegou aqui no canal agora, meu nome é Luciana Lopes, eu sou farmacêutica clínica e especialista em suplementação. E hoje eu vim trazer para você 8 mitos sobre a suplementação. Todos nós sabemos, né, que os suplementos eles são bem julgados aí no ramo farmacêutico. Muitas pessoas acham que os suplementos eles são só uma forma da indústria ganhar mais dinheiro. Outras pessoas acham que é só uma forma das pessoas que trabalham em drogaria ganhar mais dinheiro. Mas eu vim aqui esclarecer esses mitos para você nunca mais esquecer que a suplementação é extremamente necessária para o organismo. Esse é o primeiro e o que eu mais ouço, né, sobre os suplementos. Os suplementos não funcionam. Bom, os suplementos, eles funcionam sim, até porque o seu organismo, ele não possui um lugar que produz vitaminas, então você precisa suplementar com vitaminas. O que acontece? A vitamina, ela significa vital amina, ou seja, é uma amina, quem estuda química aí vai saber, é uma molécula amina que é vital para o nosso organismo. Só que a gente não produz essa vital amina. Então a gente precisa suplementar, seja através de alimentos e seja através dos suplementos em cápsulas, tá? O que acontece com os suplementos? A gente tem uma ideia errada de que eles não funcionam porque eles realmente não fazem alterações no nosso organismo de uma maneira rápida. Então, é diferente quando você toma, por exemplo, um magnésio para uma enxaqueca e quando você toma um medicamento controlado para enxaqueca. Né? Esse medicamento controlado ele vai agir de uma maneira muito rápida e a sua enxaqueca vai passar. Quanto ao magnésio, você vai ter que usar aí bons dias para que ele ensine o seu corpo, né, a não produzir a enxaqueca. Então, o suplemento ele age de maneira devagar, porém ele não vicia o corpo, ele não traz nenhum malefício ao organismo. Outro mito é falando que os suplementos eles não são necessários. Bom, eles não são necessários se você não mora, se você morar num lugar que não tem poluição, que não tem conservantes, que não tem alimento industrializado, que não tem pesticidas, que não tem agrotóxicos, que não tem adubo inorgânico, que não tenha nenhuma dessas coisas que você consiga consumir pelo menos aí uns 10 ovos por dia e umas 5 cabeças de brócolis por dia e algumas, sei lá, alguns 20 morangos por dia. Você consegue fazer isso tudo? Ótimo, os suplementos eles não são necessários. Mas se você não consegue fazer isso, então você sim precisa suplementar, porque você vai conseguir evitar inúmeras doenças com o suplemento. Pois é, infelizmente, esse basta uma alimentação equilibrada já passou do tempo. O que acontece? A alimentação nossa hoje é muito errada. Além de a gente consumir alimentos industrializados demais, todos os alimentos que a gente consome hoje têm um tracinho ali de agrotóxico, de pesticida, de conservante. E esses alimentos acabam indo para o organismo e dentro do organismo ele não reconhece esses conservantes e acabam transformando eles em uma toxina. E dentro do seu organismo tem várias toxinas, assim como tem um sistema que consegue eliminar essas toxinas, só que esse sistema ele é até um certo nível, né? Então ele conseguiria eliminar essas toxinas se você tivesse essa vida que eu falei antes, né? Sem conservantes, com algumas coisas só que causasse isso, porque o seu próprio organismo já causa toxinas, mesmo se você não tiver em contato com essas toxinas, tá? Então, o seu organismo tem algo que produz toxinas, assim como o seu organismo tem algo que acaba com essas toxinas. Porém, ele não tem quantidade suficiente para combater essa quantidade de coisas que a gente consome por dia. Então, a alimentação equilibrada, além de ter isso, essa falta de nutrientes, nós temos um solo hoje muito pobre e esse solo por não ter nutrientes necessários no solo, o alimento também não tem nutriente, porque de onde que ele tira nutriente do solo, certo? Então, a alimentação equilibrada não basta, você precisa suplementar para você conseguir evitar as doenças do envelhecimento. Bom, entre você não tomar nenhum suplemento e tomar um polivitamínico, sim, os polivitamínicos até resolvem, tá? Só que os polivitamínicos que realmente resolvem são os polivitamínicos otimizados, ou seja, são vitaminas e minerais
colocados numa dosagem específica para você. E isso depende do seu peso corporal, depende da sua, seja você já tem alguma doença instalada, se você tem uma predisposição a ter essa doença, ou seja, se você já teve alguma coisinha que pode indicar que você pode ter essa doença. Se na sua família tem, ou seja, por hereditariedade, né, por genética, você vai desenvolver essa doença. Então, tudo isso influencia, né, no valor que a gente vai colocar de vitaminas e minerais. Então, sim, os polivitamínicos, eles funcionam se eles forem otimizados. Ou seja, o que é otimizado? É colocado na dosagem correta para cada indivíduo. Muito pelo contrário, os suplementos eles têm muita comprovação científica. Existem muitos estudos científicos e principalmente muitas comprovações com pessoas que utilizam. Então, é a mesma coisa daquela historinha lá do remedinho da avó, né? Quem nunca, né, tomou vários medicamentos para alguma coisa, para uma infecção, para uma inflamação e nunca resolveu. E aí quando chegou aquele chazinho da avó, resolveu na hora? Pois é a mesma coisa. Existem vários relatos de pessoas, assim como existem médicos que fazem estudos pelo mundo comprovando a eficácia da suplementação e comprovando isso cientificamente mesmo. Os próprios cientistas, eles comprovam que funciona porque nós já temos isso no nosso organismo. Então, se a gente coloca mais isso no nosso organismo, só vai favorecer o nosso organismo. São muito raros os efeitos colaterais causados por polivitamínicos ou por suplementos em geral. A maioria dos efeitos colaterais, eles são causados por suplementos quando são usados na parte esportiva, porque é uma quantidade muito alta e o atleta, ele tem uma quantidade de toxinas muito grande no organismo por ele fazer um exercício muito exacerbado. Então, a maioria dos suplementos, eles não têm efeito colateral. Numa dosagem absurda, né, eles podem ser utilizados. Alguns têm uma dosagem que é um pouco menor, que a gente consegue colocar um pouco menor, mas é a mesma coisa de quando eu falei em relação ao açúcar, né? Se você precisa tomar, se você sabe, né, você tem um estudo científico que comprova que se você comer 1 kg de açúcar por dia, você vai ser diabético daqui 10 anos. Quem é que come 1 kg de açúcar por dia, né, gente? Então, o suplemento é a mesma forma, tá? Ele tem lá uma quantidade que precisa ser diária, tem uma quantidade que a gente pode colocar, uma quantidade muito alta, que a gente não usa, inclusive, mas para causar um efeito colateral, essa dosagem precisa ser absurda, precisa ser astronômica, e isso a gente não faz. Muito pelo contrário, né? Não sei se você já viu aí o vídeo da vitamina D, existem inúmeros estudos comprovando que o uso de suplementos nutricionais como vitamina D, a própria vitamina C, vitamina E, estão sendo utilizadas para tratarem doenças, tá? Não somente para evitar a doença. No meu caso, eu indico aqui para você evitar uma doença, né? Antes prevenir do que remediar. Então, eu sempre indico para prevenir doenças, mas já estão sendo utilizados muitos suplementos para tratar doenças, inclusive doenças muito fortes, como por exemplo a esclerose múltipla. Então, existem sim, e comprovações científicas, existem muitos relatos médicos que comprovam isso, principalmente em relação ao protocolo Sinatra, que é um médico americano que criou esse protocolo, e ele tira muitas pessoas da fila de transplante de coração, ou seja, a pessoa já estava com o coração tão fraco que ela precisava transplantar, e ele coloca ali um protocolo só de suplementos, ou seja, ele coloca coenzima Q10, desoxirribose, magnésio, e a pessoa sai da fila de transplante de coração e vive uma vida normal. Inclusive tem uma moça aqui do Brasil que faz esse protocolo, ela é filha do Fernando Betete, que é um repórter da saúde também, que é muito bom. E ela usa esse protocolo há anos, né? E ela vive uma vida normal, mesmo tendo essa insuficiência cardíaca, essa doença cardíaca. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então já curte aí o vídeo, compartilha, escreve seu comentário, sua dúvida aí embaixo, que eu respondo pra você, tá? E já compartilha o vídeo com a sua família, com seus amigos. E até o próximo vídeo. Um beijo! O que eu mais ouço falar, né, é que casos especiais não precisam de suplemento. Ou seja, gestante, a lactante, a criança, o idoso, não precisa de suplemento. São as partes, são as idades, são as épocas que mais necessitam de suplementação. A gestante, ela tá entregando todos os nutrientes que ela tem no organismo para o feto, certo? Então, qual o nutriente que ela vai ficar? Por isso que muitas gestantes desenvolvem diabetes, desenvolvem pré-eclâmpsia, porque ela fica desnutrida, mesmo ela tendo engordado. Ela engordou porque
além do bebê crescer ali dentro, né, a gente passa a comer mais. Mas nem sempre esse comer mais é comer mais saudável. Então, a gestante precisa muito de suplemento, logicamente com um cuidado muito maior do que seria uma pessoa não gestante. Porém, ela necessita sim de suplementação até depois do bebê nascer, ou seja, até quando ela estiver amamentando, ela precisa sim tomar o suplemento para que ela consiga suprir as necessidades dela e as necessidades do leite materno para o bebê dela também. No caso das crianças e dos idosos, é a mesma coisa. A criança está em fase de desenvolvimento e ela cresce muito rápido, então ela consome muito rápido tudo que ela ingere. Então ela precisa de suplementação. E no caso dos idosos, eles precisam para ajudar a aliviar os sintomas das doenças que já estão neles. Então eu conheço idosos de 80 anos e são muitos que não têm nenhuma doença, ou se tem a doença eles não sentem nada, porque eles se suplementam da maneira correta e o suplemento ele não tira a doença, mas ele alivia aquela doença de uma forma que não piore. Então, sim, o idoso precisa, a criança precisa, a gestante precisa, a lactante precisa. Todo mundo precisa tomar suplemento.